Eu serei o pai de multidões, tocarei em muita gente. Bom, queridos, paz do Senhor, nós estamos para nossa primeira videoaula. Como foi dito em nossa introdução pelo apóstolo, por nós vamos estar estudando a nossa apostila, tá? Que você, na convenção agora de 2016, recebeu. Nós vamos caminhar passo a passo sobre o projeto SEMB para nós termos o maior nível de acerto possível e nós termos o nosso alvo alcançado. Nosso alvo, como foi dito na introdução, é ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas. Além, é claro, de cuidar dos nossos irmãos, das ovelhas que temos já em nossas igrejas. Então, essa primeira aula nós vamos estar conversando sobre a estrutura propriamente dita. Como fazer, como dar início, qual é o caminho, como tem ocorrido aqui na nossa igreja sede. Então nós vamos te orientar passo a passo como está acontecendo aqui, como nós estamos sendo orientados e a apostila vai nos orientar sobre isso, Então, a primeira pergunta que a maioria das pessoas que estão iniciando ou querem iniciar é como dar início. Qual é o caminho, que eu preciso trilhar para dar início ao grupo familiar? Bom, primeiro, é claro, tudo que nós vamos fazer precisa estar debaixo de muita oração. Então, é claro, precisa ter muita oração sobre este início, pedindo a direção do Senhor, pedindo a bênção dele, para que ele nos oriente, para que tudo ocorra passo a passo, da maneira mais acertada possível. Porque se nós erramos, é nós mesmos que vamos sofrer e aí a gente vai ter mais trabalho, Então, quanto mais conseguirmos acertar, maior nível de acerto, nosso resultado vai ser melhor e nós não vamos ficar gastando tempo em consertar aquilo que erramos. Por isso que foi proposto esse vídeo aula, para que tenha a diretriz para você, para sua igreja aí. Então, como dar início? Primeiro passo, quem são as pessoas que eu vou convidar? E quem é que deve convidar? Então, o primeiro passo é que você, pastor titular da igreja, tenha entendido o projeto e assimilado, vestido a camisa para desenvolver. Primeiro, o pastor com a sua esposa precisa entender. Não adianta começar algo que sequer compreende como ele funciona. Então, o ideal é que você entenda, você juntamente de sua esposa. E por que o pastor? Dando a ideia ou trazendo a memória dos salmos que nos diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e vai descendo sobre as suas orlas. Precisa começar pela autoridade da igreja, precisa começar pelo cabeça. Vai vir do cabeça, descer pela barba e atingir toda a orla dos seus vestidos, dando a entender isso, que começa pelo pastor, por sua esposa, e vai gradativamente alcançando as pessoas da igreja. Então, precisa começar pelo pastor.
pastor tem que entender, tem que abraçar o projeto e falar, vou desenvolver. E aí, a segunda pergunta, que é geralmente a mais questionada também. Onde devo fazer o grupo familiar? O primeiro grupo familiar, a orientação é que seja na casa do pastor. Por que na casa do pastor? Porque é ele o líder. Se o pastor não vive isso em sua casa, fica difícil de ele ensinar isso uma vez que ele não viveu isso. Então é muito importante que ele faça esse grupo protótipo. Esse primeiro grupo é um grupo protótipo na casa do pastor. Aí a outra pergunta: quem devo chamar? A orientação é que você, dentro da sua congregação, quem são as pessoas que amam a obra de Deus de verdade? Quem são os obreiros que trabalham ombro a ombro com você, que veste a camisa do ministério, que amam ganhar almas para Jesus? Essas são as pessoas que você tem que relacionar e conversar caso a caso. A orientação é que se você vai chamar um casal, um exemplo, a irmã Ana e o irmão João, convide esse casal, ou vá até a casa deles, ou eles venham até a sua residência e converse, deixe claro o que é o projeto. Deixe claro que não é uma aventura, que não é vamos experimentar, ver se vai dar certo. Não é uma experiência, é um projeto que o ministério passou para nós desenvolver. Então é muito importante que isso fique claro para o casal, ou pode ser também uma dupla, não tem problema. Só é importante entender um detalhe: se você vai chamar uma dupla, e essa dupla, o ideal é que ela seja 2 homens ou 2 mulheres. Por quê? Imagina que você chama o irmão João com a irmã Ana. O irmão João é casado e a irmã Ana não é. Vai ter problema. Então, não é adequado. Então, pode ser dupla? Claro que pode. Mas a orientação é que seja 2 homens ou 2 mulheres. Tá? Para não ter problemas. Tá? Né? Isso é prudência, é vigilância. Então você vai convidar essa pessoa em sua residência, ou vai até a residência dela, e vai explicar passo a passo o que é o projeto, para que ela entenda, para que ela tenha ciência, entendimento do que ela está começando a participar, de que não é uma aventura, de que não é algo que hoje eu não estou afim. Não, é pessoas que amam, que estão dispostas a trabalhar. Ok? Na casa do pastor, né, tendo as pessoas já prontas para compor o grupo familiar, vai dar início lá na casa do pastor. Nós, por exemplo, aqui na sede, foi iniciado na casa do apóstolo. Você vai ver no slide, está vendo aí no slide, que no círculo nós temos o apóstolo e a pastora Júlia, o apóstolo Nestor e a pastora Júlia. Eu, pastor Elisandro, e minha esposa, a pastora Margot, que somos os pastores da igreja sede, somos discípulos direto do apóstolo e estávamos junto do apóstolo na liderança desse grupo familiar que reuniu 2 meses na casa do apóstolo, ok? E aí, no canto direito, o grupo vermelho, nós temos o pastor João e a nossa irmã Ana Cristina, que é a sua esposa. O pastor João, por consequência, tem o nosso irmão Diácono Pereira e a sua esposa, nossa irmã Antônia,
que são discípulos direto do pastor João Vanjo. O pastor João Vanjo é meu discípulo direto. Eu cuido, com minha esposa, do pastor João Vanjo. Que o pastor João Vanjo, com a sua esposa, cuida do nosso irmão Diácono Pereira e a nossa irmã Antônia. Então, eu cuido deles e eles cuidam de outro casal. Na parte inferior, o grupo azul, nós temos a nossa irmã G, a evangelista G, e a nossa irmã evangelista Ildete. Veja que é uma dupla, só que são duas mulheres. Então, elas são nossas discípulas também. E quando eu preciso sentar com elas, está eu e minha esposa, sentamos para conversar, ok? E elas têm os seus discípulos direto. Aqui no caso, nosso irmão cooperador Rodrigo e a nossa irmã Vangley, que é a esposa do Rodrigo. Eles, por ser ele um homem e a Vangley, um casal no caso, e a nossa irmã G e a Ildete ser uma dupla feminina, não é ideal que uma dupla feminina discipule um casal, porque o homem precisa de orientação por um homem. Então, aqui no caso, nesse momento, eu era o discipulador deles. No decorrer da carruagem, isso mudou, porque teve alguns ajustes no decorrer da carruagem. Hoje, o discipulador do nosso irmão cooperador Rodrigo e a nossa irmã Vangley é o nosso irmão presbítero Wellington e a sua esposa, nossa irmã evangelista Priscila, ok? Do lado esquerdo, o grupo amarelo, nós temos o presbítero Wellington e a sua esposa, nossa irmã Priscila, que são discípulos diretos do pastor Elisandro e da pastora Margot. Eles, nesse atual momento, discipulavam o nosso irmão Moisés e a nossa irmã Patrícia. Como eu disse a vocês, houve um pequeno ajuste aqui. Hoje eles discipulam o Rodrigo e a Vangley e outras pessoas, porque isso multiplicou. Aqui nós estamos mostrando o grupo que reuniu lá na casa do apóstolo. 2 meses consecutivos, esse grupo se reuniu todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós iniciávamos a nossa reunião lá na casa do apóstolo. E aí o grupo verde, no lado esquerdo do vídeo aí, na parte inferior, nós temos nosso irmão Diácono Miranda, que é uma figura conhecida por todos, e a sua esposa, a nossa pastora Ivanilda, aqui conhecida, né, como Vaninha, todos nós a chamamos carinhosamente de Vaninha. São meus discípulos diretos, sou eu que os discipulo. Eles, por consequência, discipulam o nosso irmão Jaime e a nossa irmã Zélia. Então este grupo, que aqui no caso deram 20 pessoas, este grupo reuniu 2 meses lá na casa do apóstolo. Então é isso a ideia. O número de pessoas é maleável, tá? Aqui na sede foi 20 pessoas, porque o nosso número de pessoas é maior. O grupo familiar, na apostila mais na frente a gente vai ver, a instrução é que ele tenha de 6 a 16 pessoas. Aqui deu 20, porque o apóstolo participou como sendo nosso líder maior, não é? E ele participou aqui e ao término dos 2 meses ele está dando atenção para o ministério. Então, quando é possível, ele ainda vai em uma e outra reunião dos grupos familiares, mas a atenção dele é dada às nossas igrejas, ao ministério. Então, feito isso nos 2 primeiros meses, você pode estar perguntando, tá, e daí? Como que isso funciona na prática? Vamos lá, eu acredito que está fácil de nós entendermos. Acho que ficou claro que o pastor Elisandro discipula o pastor João Vanjo, que discipula o nosso irmão Pereira. Então, eu cuido
junto da minha esposa, do pastor João Vanjo e a nossa irmã Ana Cristina. Que o nosso pastor João Vanjo e a nossa irmã Ana Cristina cuidam do irmão Pereira e a nossa irmã Antônia. E para todos os outros casais aqui, o presbítero Wellington e a nossa irmã Priscila, eu os discipulo e eles discipulam hoje o nosso irmão Rodrigo e a nossa irmã Vangley. O nosso irmão Diácono Miranda e a nossa pastora Ivanilda, eu discipulo eles e eles discipulam nosso irmão Diácono Jaime e a sua esposa, a nossa irmã Zélia. A nossa irmã G e a Ildete, hoje, como disse, houve algumas mudanças, alguns ajustes. Hoje, a nossa irmã G é discipulada pela Priscila e a Ildete é discipulada pela pastora Ivanilda. Porém, sempre que preciso, eu convoco elas, ou elas vêm em minha casa, a gente toma um lanche junto, ou aqui na igreja, e a gente senta quase que semanalmente para alinhar, para conversar, e aí elas têm os discípulos delas dentro do grupo familiar. Então, essa foi a estrutura lá no apóstolo. Na sua casa, você tem que ter esse segmento aí. A orientação é essa. Você tem esse segmento, né? Relacione quem são os irmãos que amam a obra. Passem as diretrizes, o que é o grupo familiar. Passe que vai ser na sua residência, ok? E que eles estão sendo convocados para uma obra maravilhosa, que eles são pessoas de potencial. E aí, se você visualizar a tela, você vai perceber que nós trabalhamos esses 2 meses formando 4 líderes. São 4 grupos: o grupo vermelho, o grupo azul, o grupo verde e o grupo amarelo. As cores é muito por questão de logística. Ainda para nós é pouco usado. Só à medida do crescimento, que tivermos muitos grupos familiares, elas vão contribuir muito, ok? Então, as cores em si não é ponto de se preocupar. É importante, né, definir quem é a cor tal, quem é a cor A ou B, mas não se preocupe muito com as cores agora. O que é importante é que fique claro que se você tem um grupo aí, imagina que na sua igreja tenha 80 pessoas. Você olha e fala, olha, eu acredito que eu não consigo levantar 4 líderes de uma vez. Eu acredito que não tem problema nenhum. Trabalhe para que tenha pelo menos 3 líderes. Então você vai convidar um casal, 2 casal ou uma dupla. Enfim, quem são as pessoas que você sabe que estão preparadas? Pessoas que amam, que têm conteúdo, estão preparadas. E aí você vai reunir 2 meses na sua residência com essas pessoas. Qual é a prática nesses 2 meses no seu lar? A instrução é que todos passem a levar um caderno para a igreja. Mas um caderno, pastor, é um caderno. Por quê? Para anotarem a ministração do pastor no domingo. Para anotarem. É este assunto que foi ministrado no domingo que nós vamos conversar na sexta-feira. Aqui no nosso caso, na sexta-feira. Aí você vê o dia que te é melhor. É claro que não pode coincidir com dias de culto, ok? Se você tem atividades todos os dias da semana, vê uma atividade que pode mudar e muda. Por exemplo, aqui na sede, nós tínhamos na sexta-feira uma reunião de oração. E aí, os outros dias, todos com muitas atividades. E aí nós analisamos e unimos a reunião de oração com o nosso culto de quinta. Nós mudamos um pouco a liturgia do culto. Ele é um culto com uma parte para oração e um período bem reduzido de louvor, e a ministração da palavra também reduzimos um pouco para termos o que tínhamos na sexta, né? E unimos com a quinta para que na sexta fizéssemos
como é feito os grupos familiares. E aí, então, todas as sextas, os 4 grupos se reúnem. 3 grupos se reúnem às 20 horas e um grupo se reúne às 22 horas, porque o líder é o nosso irmão Wellington e a nossa irmã Priscila. Ele estuda, faz faculdade, e grande parte do grupo que se reúne com ele lá também faz faculdade, outras pessoas trabalham e chegam um pouco mais tarde. E aí elas optaram por esse horário por causa dos compromissos que elas têm, ok? Então, esse grupo se reúne às 22 horas porque esta questão, alguns estudam, outros trabalham e o melhor horário para o grupo seria esse. Mas todos na sexta-feira. Por que todos os grupos no mesmo dia? Porque o pastor, que é discipulador dos líderes, vai fazer a supervisão. Então é importante entender. Vamos lá. Imagina que você chamou o irmão da sua igreja. Um exemplo. Nosso irmão João e a nossa irmã Ana, que é o caso de um casal aqui nosso. Imagina que você chamou o João e a Ana, que são irmãos aí da sua igreja, seus parceiros que trabalham muito, gente de Deus, que ama a Jesus, ama a obra, e eles vão ser o seu discípulo direto. Imagina que você pensou em 3 casais. Pastor, aqui não dá para trabalhar 4 grupos, vou trabalhar 3. Ok, imagina que você vai trabalhar 3 casais. Então imagina lá, que você chamou nosso irmão João, seu irmão João aí e a nossa irmã Ana, o irmão José e a irmã Maria, o irmão Pedro e a irmã Joana. 3 casais. Esses casais precisam ter os seus discípulos diretos. Então o nosso irmão João e a nossa irmã Ana precisa ter junto deles um casal ou uma dupla. Eles precisam ter junto deles um casal ou uma dupla. Por quê? Porque esse grupo que vai reunir na sua casa, imagina que são 3 líderes, vai sair 3 grupos familiares. Você começou com um grupo, se você chamar 3 líderes, 3 casais, você chamou 3 casais ou dupla, eles são seus discípulos diretos. Você que vai discipular um a um, né? Os casais, discipulando casais, homem discipulando homem, mulher discipulando mulher. Sendo casal, você pode sentar em casal, a linha de raciocínio acredito que é simples. Esses casais são seus discípulos diretos. E eles vão trazer, é importante que você participe, ou converse, analise quem são as pessoas que vão ser os discípulos diretos deles. Então vamos lá, imagina que são 3 casais. Então aqui são 2, 4, 6. E aí os discípulos diretos deles, que são mais 3 casais ou duplas. Então são 6 mais 6, são 12. Vai dar 12 pessoas, mais você e sua esposa, deu 14 pessoas. Então o número de pessoas que vai reunir na sua residência durante 2 meses são 14 pessoas. E aí no próximo slide que a gente mostra, você vê aqui na sede o nosso modelo da sede, né? Pastor Sandro e a pastora Margot, ok? Que sou eu e minha esposa. E aí o grupo vermelho, que é a multiplicação. Nós ficamos 2 meses na casa do apóstolo. Tivemos uma reunião especial aqui no pátio da sede. Por que no pátio, pastor? Porque é uma reunião bem diferente. Uma reunião de alegria, de comes e bebes. Tem, né, um momento especial ali dessa reunião. Todo mundo traz um prato e a gente apresenta, né, os grupos que estão se multiplicando e quem são os novos componentes. Nós vamos ver mais detalhadamente isso.
Então, o pastor João multiplicou com o grupo vermelho. Ou seja, lá da casa do apóstolo, o pastor João saiu multiplicando, depois de 2 meses, com um grupo. E esse grupo hoje se reúne na casa do irmão Pereira, Diácono Pereira, que é o discípulo direto do nosso irmão João Vanjo. O nosso irmão Wellington e a irmã Sila multiplicou com um grupo amarelo, para a residência deles. Eles se reúnem, esse grupo que se reúne às 22 horas, na sexta-feira, na residência deles. E o discípulo direto dele em treinamento, que vai multiplicar agora em agosto, 13 de agosto, é o nosso irmão cooperador Rodrigo e a sua esposa Vangley. A nossa irmã G e a nossa irmã Ildete multiplicaram com o grupo azul, e as suas discípulas diretas são a nossa irmã Adenair e a nossa irmã Solange. E agora em agosto também o grupo azul vai multiplicar e nascer mais um grupo que vai multiplicar deste grupo. O grupo verde, nosso irmão Diácono Miranda e a pastora Ivanilda multiplicaram do apóstolo, e com eles o nosso irmão Jaime e a nossa irmã Zélia vão multiplicar também em agosto, esse grupo, ok? Então, a ideia é essa. Por que 3 discípulos, pensando aí na sua realidade? Você vai ter 3 discípulos que você vai cuidar, 3 casais de discípulos ou dupla. E cada casal com um casal, ou com uma dupla. Porque é isso. 2 meses você se reúne em sua casa. No término desses 2 meses, uma reunião especial de multiplicação. Chegando próximo do fim dos 2 meses, vocês vão se reunir e vão fazer a lista de quem vocês vão chamar da igreja para começar a participar. As pessoas, nós chamamos depois de 2 meses, por quê, pastor? Porque primeiro nós precisamos viver, primeiro nós precisamos saber o que é isso. Nós vamos reunir todas as sextas-feiras, uma programação, né? Uma reunião direcionada, uma confraternização no final, cuidando bem de cada pessoa, dos nossos irmãos, cuidando dessas almas, cuidando dessas vidas, orando por elas, acompanhando, discipulando, sendo discipulador de verdade, no 1 a 1, sentando com elas. Na semana, a orientação é que você sente com o seu discípulo uma vez por semana. Sente com esse casal uma vez por semana. Converse com eles. Como está a vida de oração, como está a leitura da palavra, como está o relacionamento do casal, como está os filhos, como está as finanças, para orientar, para discipulá-los passo a passo, ter uma orientação e discipulá-los. E sempre com muito carinho, com muito amor, com uma instrução pastoral que eu sei que você tem. E isso com todos. Esses seus discípulos vão fazer o mesmo com o discípulo deles. A mesma ideologia que nós fazemos e vivemos, por isso precisamos, nós, os pastores, iniciar. Porque nós precisamos viver isso. Nós não podemos passar apenas uma teoria. Nós temos que passar uma teoria que nós praticamos, ok? Então é muito importante que nós vivamos isso. Ao término dos 2 meses, nós já sentamos, relacionamos agora. Imagina lá, o casal, o irmão João e a irmã Ana aí da sua igreja, que é o seu discípulo direto. Você vai relacionar com ele nomes de pessoas da igreja que você vai chamar para multiplicação. E a mesma coisa com os outros 2 casais. A mesma coisa. Aí sentem depois, só comparem a lista para que este casal não chame a mesma pessoa que o outro casal está chamando. A nossa orientação é que os 3 grupos, pensando aí na sua realidade, nesse exemplo que nós estamos dando, os 3 grupos precisam ter o mesmo nível. Quanto mais tiverem ali próximo na questão de nível, melhor, para que
A ideia é que todos tenham um resultado extraordinário. Então, não tenha partidarismo. Não é essa a proposta. É o mesmo nível para os 3 grupos. Então, relacionou o nome, os 3 grupos relacionou os nomes, sente e compare essas listas. E aí, em comum acordo, troquem informações, troquem ideias, falam, olha, acho que é provável ter isso daí, houve aqui. Nós sentamos com os 4 líderes, já tínhamos relacionado as pessoas, e aí a gente analisou, olha, acho que esse casal, melhor vir para cá, porque senão aqui vai ficar muito forte, e aqui vai ficar menos forte, mais ou menos assim. E aí a gente fez essa inversão aí de pessoas. Firmamos quem são? Firmamos. Agora o que vamos fazer? Conversar com essas pessoas. A mesma situação que fizemos na primeira. Eles, sendo necessário, aqui eu busquei acompanhar, sente você com seus discípulos e chama lá. O irmão João e a irmã Ana decidiu que vai chamar 2 jovens. Chama os 2 jovens, sentem com eles, explica o que é o projeto e vê se estão dispostos. Estão dispostos a trabalhar, vamos ganhar alma para Jesus? Vamos, maravilha. Então, isso caso a caso. Compôs os 3 grupos. Imagina que você vai compor os 3 grupos aí com 10 pessoas cada. Nós, aqui na sede, compomos todos os grupos com 16. 16 pessoas cada, mais os líderes, 18 pessoas. Ok? Aqui na sede nós fizemos assim, por causa do número de pessoas. O quanto mais pessoas a gente conseguir envolver, o resultado é mais rápido. E é claro, não é só envolver, é cuidar. Precisa ter esse tato se os líderes e os seus discípulos vão conseguir cuidar. Não é só, a questão não é ter pressa. É um projeto a médio e longo prazo. Ok? Ele precisa ser trabalhado passo a passo, com muitos critérios, cuidado e carinho, para que não haja erro. Porque havendo erro, é nós mesmos que vamos sofrer com isso. Então, é com muita oração, passo a passo, tá? Qualquer dúvida, vocês vão poder ligar para nós. A gente, estando aqui, o apóstolo sempre está. Sempre vai ter alguém para buscar orientar e auxiliar. Ok? Então, fez isso. Aí chega o dia da multiplicação. Multiplica os 3 grupos. Agora já não reúne mais na casa do pastor. Agora esses 3 grupos precisa ser definido. Quem vai ser o anfitrião? Quem é o anfitrião? O anfitrião é a residência que vai receber o grupo familiar. O ideal, sendo possível, é que seja na casa do líder. Esse é o ideal. Pensa que não seja possível. Vê alguém do grupo que é possível fazer na casa dele. É interessante entender que se tendo a possibilidade de que a casa tenha um conforto, espaço, porque imagine que vai reunir na sala do irmão ou na área, dependendo, estando o calor, não é? Vai reunir lá, imagina, 15 pessoas, um espaço muito pequeno. Aqui em São Paulo nós temos esses problemas. Nós sabemos que no interior já não é tanto problema para vocês. Então tem que pensar esses detalhes, que é muito importante também, para que comporte as pessoas e essa reunião tenha a produtividade necessária. Então, sendo possível, faça na casa do líder. Não sendo possível, veja uma residência e faça nessa residência. O ideal é que esses grupos se reúnam no mesmo dia. O horário pode diversificar um pouco? Pode. Aqui em São Paulo, por exemplo, até contribui comigo, que eu que sou o supervisor, e você aí, pastor, vai ser o supervisor dos seus grupos familiares. No meu caso, o pastor precisa ser membro de um grupo familiar. Você é membro da igreja, não deixa de ser membro da igreja, tá, querido? É só, pense comigo, isso cresce muito. Em nome de Jesus, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. E isso cresce muito. E isso vai servir de registros para a gente saber
as pessoas que temos na igreja. E o pastor precisa ser membro de um grupo familiar. Por exemplo, eu sou membro do grupo familiar que o presbítero Wellington e a evangelista Priscila lideram. O apóstolo é membro do grupo que a G e a Ildete lideram. Então você deve ser membro de um grupo familiar, tá? E aí, no que me ajudou aqui na questão do horário, 3 grupos se reúnem no mesmo dia e na mesma hora. Todos se reúnem no mesmo dia. 3 se reúnem na mesma hora, às 20 horas. Eu faço uma rotatividade. Uma sexta-feira eu estou junto do grupo vermelho. Terminando, eu vou para o grupo amarelo, que é o grupo que eu sou membro e participo lá. Na outra sexta-feira, eu estou no grupo azul. Terminando o grupo azul, dá tempo de eu ir para o grupo amarelo, porque a questão de horário dá tempo de eu chegar lá. De vez em quando chego um pouco atrasado, mas é possível participar. O grupo verde, eu faço essa rotatividade. Vermelho, azul, verde. Sempre terminando, estou no grupo amarelo. Então, o pastor vai fazer a supervisão. Você vai fazer essa supervisão. Então, por isso que precisa ser os 3 no mesmo dia, porque tem a questão de não coincidir com o horário de culto e dias de culto da igreja, tá? Então, por isso que precisa ser no mesmo dia. E aí você vai fazer essa supervisão. Hoje você vai estar lá na casa, no grupo familiar que está com o irmão João, na outra sexta com o irmão Pedro e na outra sexta no outro grupo familiar. Você vai supervisionar, andar junto dos irmãos para que tudo aconteça dentro do modelo, ok? Outra pergunta, qual o tempo de duração? Vamos lá. Na sua casa, 2 meses, penso que ficou claro. Qual o tempo de duração da reunião? A reunião, a instrução da nossa apostila é 1h20. É algo bem prático, para que não seja cansativo. O que ocorre nessa reunião? Claro que sempre inicia com uma oração. É muito importante dizer que nós sempre recebemos os nossos irmãos com muito carinho, com muito amor. O anfitrião precisa ser uma pessoa, isso é muito importante, precisa ser uma pessoa carismática, feliz, que gosta de receber os irmãos. O líder da mesma maneira, tá? Sempre com muito carinho, sempre com muito amor, recebendo os irmãos com muito amor. Por quê? Porque o nosso Deus é amor. E nós precisamos manifestar esse Deus de amor. E nós manifestamos o amor não em palavras, mas em atitudes, ok? Então manifeste isso em amor, esse amor em atitudes para os irmãos. Ao chegarem, abraça, que bom que você veio, que prazer ter você aqui. Olha, maravilhoso, que bom que você está conosco. Seja carinhoso com os irmãos. Isso é muito importante. Inicia com uma oração. A apostila dá todos esses dados. 2 canções. E aí você vai orientar, o irmão Pedro vai louvar o Senhor com uma canção. O ideal é que isso seja avisado para a pessoa com uma semana de antecedência, para que o irmão venha preparado. Por ser em uma residência, é possível usar um playback, colocar lá o CD, o DVD, e você cantar com playback com um grupo de irmãos. Está dentro da residência, então fica fácil, dá para fazer assim. E aí você avisando com antecedência, o irmão vai ensaiar, vai trazer aquele louvor ungido, vai orar durante a semana para vir preparado e a igreja se alegrar, Então, 2 canções, e aí a ministração da oferta. Isso, imagina que é uma oração de 5 minutos, 2 canções, que vai em média 8 minutos a 10. As ofertas, a ministração da oferta, 5 minutos, em média, 7 minutos. Por que oferta, pastor? Porque a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina para não virmos à presença do Senhor de mãos vazias. Então, ensine isso para o povo. A mesma Bíblia que fala de salvação.
É a mesma Bíblia que fala de oferta, de dízimos. É a mesma palavra do Senhor que nos ensina isso. Então, ensinemos o nosso povo acerca desses princípios. Terminado o louvor, terminando a oferta, nós vamos para compartilhar a palavra. Aí existe o facilitador. Quem é o facilitador? É o pastor. Você vai facilitar a conversa sobre a palavra de domingo. O que foi, não é repregar a palavra, é um bate-papo, todo mundo sentado, de preferência. O ideal é que seja em um formato de círculo, um irmão olhando para a cara do outro, e vamos conversar sobre a palavra. O que a palavra te abençoou, qual a área que te mais chamou a atenção, e os irmãos participar. O ideal é que todos participem, que todos falem, olha, foi uma bênção quando o pastor falou sobre Pedro andando sobre as águas, eu fiquei imaginando como foi maravilhoso Pedro sair da água, sair do barco e começar a andar sobre a água. Enfim, ele compartilhar essa palavra de domingo. Compartilhado a palavra de domingo, a oração final e esta, pedidos de orações que houver, se alguém estiver enfermo, vamos orar com imposição de mão, se tem intercessão para alguma família, vamos orar, vamos dar as mãos, vamos clamar cura, libertação, restauração, renovo, no nome de Jesus. 1h20 deve ser essa reunião. Terminou a reunião, todo mundo vai se abraçar com muito carinho, com muito amor, não é? E aí então nós vamos agora para o lanche, que é o momento de comunhão. E aí como funciona o lanche? É sugerido, é instruído que cada casal, esta semana, o casal A traz o lanche. O casal A e o casal B. Aí é dentro no dia a dia, vocês vão ver se 2 casais é o suficiente para trazer o lanche. E aí o lanche é simples, não precisa nada de requinte. Um lanche para comermos junto ali, gozarmos da comunhão, conversarmos com muito amor, gerar comunhão. Esse tempo na igreja geralmente é muito corrido, não é? E a gente nem sempre tem esse tempo para conversar com o irmão, para falar das bênçãos, para falar do que o Senhor tem feito. Enfim, é o tempo da comunhão. Vamos comer ali um lanche junto, vamos tomar um suco, um chá juntos. Coisa simples, não precisa ser nada requintado ou de muito requinte. Se puder, amém, não tem problema nenhum. Mas pode ser coisa simples, não tem problema nenhum. A ideia é a comunhão. Essa é a ideia desse momento do lanche, que a gente vai comer junto ali, partir do pão junto. Essa é a ideia, tá? E aí, feito isso, essa comunhão muito gostosa, vamos nos despedir na paz do Senhor e vamos para casa. Sempre lembrando que ao término da reunião, tendo algum aviso, vai ser dado nessa reunião. Aqui existem grupos que têm um caderno de oração, e aí pessoas que têm pedido de oração anota, e esse caderno fica, esta semana fica com um casal, e esse casal ora essa semana. Na outra semana ele traz para o líder entrega para um outro casal para estar orando durante a semana, um caderno de oração. Outros grupos fazem um sorteio dos nomes na reunião. Coloca o nome na reunião de todos os irmãos que estão e eles sorteiam. E aí, durante a semana, o nome do irmão que eu peguei, eu vou orar a semana inteira por ele. Para que o Senhor abençoe a vida dele, para que o Senhor abençoe o lar dele, cuide dele, no nome de Jesus. Isso tudo é muito importante. É importante entender o seguinte, nós já estamos caminhando para o final dessa primeira aula nossa. É importante entender o seguinte, que se nós começamos uma construção com um alicerce no prumo, ela vai crescer no prumo. Agora, se nós começamos uma construção já no alicerce, fora do prumo, quando ela está pequena, ainda num nível baixo,
nós não vamos perceber esse prumo dela visualmente. Nós não vamos conseguir notar. Mas à medida que essa construção crescer, vai ficar muito claro que ela está pensa, porque ela saiu do prumo. O que eu quero dizer com isso? Que esta base é muito importante que aconteça correto. Porque se não acontecer correto, lá na frente vai ter problema. Porque é uma construção que começou fora do prumo. Então, passo a passo é muito importante. Ter muitos critérios, muita oração, muito clamor, pedindo ao Senhor, cobrindo os irmãos de oração. Você, pastor, cobrir o grupo familiar de oração diária, orar pelos irmãos, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor direcione, para que o Senhor traga a multiplicação, para que o nome dele seja glorificado. E tenha esse cuidado, porque à medida do crescimento, imagine, uma construção fora do prumo, ela vai crescer, 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 e à medida que ela está saindo do prumo, ela chega um momento que não resiste e vem cair. Nós, em hipótese alguma, queremos isso. Não trabalhamos para isso, não é? Então precisa ter muito cuidado para que não saia do prumo. Por isso é um modelo. É um modelo. Esse é o ideal. Por isso o ministério nos passou uma apostila, o passo a passo de como funciona. Porque é um modelo para que a gente faça de maneira única em todos o ministério. Como era a igreja dos apóstolos, os irmãos falavam uma mesma linguagem, viviam em união no templo e de casa em casa partindo pão. Isso é muito precioso. É muito precioso e você vai passar por isso. Um dia desses eu escrevi um e-mail para os nossos líderes aqui, nós sempre estamos em contato, e eu escrevi um e-mail para eles falando alguns assuntos, e no final eu me senti como o apóstolo Paulo, quando diz em alguns momentos na Bíblia Sagrada: eu vos saúdo e saúdo a igreja que se reúne em sua casa. Na hora que eu escrevi, meus olhos se encheram de lágrimas, eu fiquei muito feliz, porque o modelo da igreja primitiva nós podemos viver hoje. E é sabido que a igreja primitiva, sem mídia, sem todos os meios de comunicação que temos hoje, sem facilidade nenhuma como temos hoje, na questão de transporte, na questão da agilidade, enfim, muito diferente, conseguiram alcançar o mundo antigo para Jesus. Segundo estudiosos, tinha cerca de 100 milhões de pessoas que foram alcançadas para Jesus pela igreja do primeiro e segundo século. E funcionava assim, grupos familiares. Você tem vários textos na Bíblia Sagrada. Na apostila nós vamos ver em outras aulas, dá-nos esses textos de os nossos irmãos se reunindo nos lares. Por quê? Existia o templo em Jerusalém e existia as famílias, as igrejas que se reuniam em suas casas. Vários momentos o apóstolo Paulo saúda alguém, saúda a Priscila e Áquila, e a igreja que se reúne em sua casa. Você tem vários momentos. Romanos capítulo 16 vai ter várias citações assim, dentre tantos outros textos. E nós estamos vivendo esse momento. Glória a Deus por essa direção. Querido, eu quero te dizer, nós estamos dentro da vontade de Deus. Nossos líderes estão sendo direcionados pelo Senhor Jesus. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus, para o coração dos nossos líderes, dos nossos pastores. Então, se aplique, leia e releia a apostila. Ela tem muitas informações e é muito rica. Algumas informações você vai perceber isso. Você vai entender melhor ainda quando você estiver praticando. Aí vai ficar muito mais claro ainda.
quando você estiver praticando. Então, leia e releia, entenda. Tendo dúvida, ligue para nós aqui na sede. Hoje eu não vou conseguir passar para você ainda o e-mail da nossa sede, porque está sendo criado, mas na próxima eu te prometo que nós vamos passar o e-mail da nossa igreja sede. Mas você tem o telefone do nosso apóstolo. Qualquer dúvida, ligue, fale com o apóstolo. Não caminhe com dúvida. Vamos caminhar sem dúvida. Tendo dúvida, vamos nos ajudar um ao outro. Esteja orando por nós, que nós estamos orando por vocês. Como nós falamos aqui na multiplicação, eu quero falar para você, pastor, para a sua igreja. Na multiplicação nós usamos essa frase aqui. Quando saímos da casa do apóstolo, fizemos a reunião de multiplicação, 4 grupos, nós reuníamos os grupos no círculo e todos os outros grupos em volta deles, oramos por todos com imposição de mão e fazíamos todos repetir: o seu sucesso é o nosso sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso do reino dos céus. O seu sucesso é o sucesso do ministério, das nossas igrejas, e o seu sucesso é o nosso sucesso. Então, particularmente, eu quero que você tenha muito sucesso. Eu quero que a sua igreja tenha muito sucesso, que ganhe muitas almas para Jesus. E eu tenho certeza que vai ganhar, porque é vontade dele. Nosso Deus é quem nos ordenou, Jesus Cristo que nos ordenou. E pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulo de todas as etnias, como falamos na nossa introdução. Ele te chamou para isso, para ser um ganhador de almas, para ser um discipulador, para alcançar a sua cidade, em nome de Jesus, para alcançar o seu bairro, para alcançar a sua cidade, o seu estado, e para nós alcançarmos as nações e as etnias para o nosso Senhor Jesus. Está no coração de Deus, a batida do coração de Deus é almas. E essa batida do seu coração está sendo transmitido para nós. Esse projeto bate a batida do coração de Deus. Almas, a salvação delas. Cuidar bem de todas elas e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Então, eu quero fechar essa aula de hoje dizendo que você vai ter muito sucesso em nome de Jesus. Só é muito importante isso. Seguir com muita oração, passo a passo, sem dúvida, e caminhando com muita aplicação. Muita aplicação. Eu quero fazer uma oração com você para que nós venhamos terminar esse momento e que a próxima semana teremos uma nova aula e aí nós vamos entrar em outros assuntos para a gente caminhar na apostila. Bom, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aprendendo aqui sobre o projeto Sempre. E nós entendemos, ó meu Senhor, que esse projeto nasce no seu coração. E nós somos instrumentos do Senhor para fazer a sua vontade. Entendemos que a sua vontade é que o ser humano seja salvo. O Evangelho de João 3,16 vai dizer que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não quer que nenhum se perca, porque todos os seres humanos carregam a sua imagem e semelhança e por ti são amados. E sabemos que o Senhor quer essas pessoas na eternidade, no céu, junto de ti. Mas para isso, essas pessoas precisam conhecer Jesus, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos levar Jesus até as pessoas, uma vez que Ele nos ordenou: ide, pregai o Evangelho.
O Senhor não disse para nós ficarmos esperando as almas e orar para que as almas venham. O Senhor disse para nós irmos às almas, irmos aos valados e fazer com que a sua casa se encha. Esse projeto, Senhor, nos leva aos lares, nos leva aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, nos leva a multidões e nós vamos alcançá-las para o Senhor. Portanto, eu peço que o Senhor venha nos capacitar, capacite esse pastor, meu amigo, capacite a mim, os nossos líderes, os nossos pastores, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faz com que ele tenha a direção das pessoas que vão ser os seus discípulos e vão ser os multiplicadores com muito sucesso, porque o sucesso do discípulo é sucesso do discipulador. Então, em nome de Jesus, oriente as pessoas que ele vai chamar, que a igreja venha entender, que os irmãos venham entender e que eles possam viver em nome de Jesus esse projeto, que eles possam viver em amor, que eles possam viver com muito carinho e afeto, cuidando uns dos outros, aprendendo a cuidar para cuidar daqueles que virão. Eu oro por cada igreja do nosso ministério, por cada pastor do nosso ministério. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, dá direção, dá orientação e abençoa esse meu irmão, esse pastor querido, sua esposa, sua casa e família, para que eles tenham, Senhor, um resultado extraordinário, como falamos aqui. O sucesso deles será o nosso sucesso, será o sucesso dos nossos líderes, dos nossos pastores, do nosso apóstolo, será o sucesso do ministério, creio eu na Bíblia. E nós oramos para que multidões sejam alcançadas, no nome de Jesus. Para que as nossas cidades sejam alcançadas, no nome de Jesus. Para que os nossos estados sejam alcançados, no nome de Jesus. Para que os estados que ainda não estamos, nós venhamos alcançá-los e venhamos ir também, Senhor, e enviar para outras nações. Eu creio, eu sei que nós seremos celeiro de missionários e vamos enviar para a glória do Teu nome. Mas tudo inicia aqui, quando nossas igrejas se dispõem a trabalhar e a ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas e fazer delas discípulos de Jesus. Porque o Senhor Jesus é que nos mandou, como discípulos dele, ir pelo mundo todo. Então nós, como discípulos teus, queremos obedecer, queremos alcançar todos os seres humanos para Jesus, todos. Dá-nos a direção, dá-nos orientação, dá-nos sabedoria, dá-nos a capacitação, porque reconhecemos como o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Então, que venha de Ti a sabedoria, que venha de Ti a orientação. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te peço assim e em nome de Jesus te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, um beijo na sua igreja, na sua família e até a próxima aula em nome de Jesus. Os cativos prepara